E aí, Eliane, quando surgiu essa ideia desse projeto aqui, eu fiquei bastante lisonjeado com o convite, né? Apesar de toda essa situação triste que a gente está vivendo, né? E tá vendo os amigos viverem, e entendi a importância da gente estar aqui conversando sobre isso, tentando entender através das experiências individuais, né? O todo, né? O tamanho da tragédia, né? Porque é dessas experiências que são únicas que a gente vai conseguindo mapear tudo que aconteceu e tudo que a gente pode deixar de legado, né, dessa tragédia, né, que foi, de certo ponto, anunciada, né, muito anunciada. A gente já teve outros momentos no ano passado que prepararam a gente para esse momento, mas que faltou preparação, né, na prática para a gente poder executar. Então, nessa entrevista aqui, a gente vai conversar de forma quase descompromissada, né, como amigos que somos, e falar sobre a tua experiência, sobre como que aconteceu contigo, né, essa enchente, essa inundação, que não dá nem pra gente chamar de enchente, né? Agora a gente está aprendendo a dar nome para as coisas que antes a gente, né, ignorava. A primeira coisa que eu queria te perguntar é, tu já tinha alguma outra experiência com inundação na vida? Já tinha algum caso de família, né, ou é algo inédito para ti? Para mim é algo inédito. O meu bairro, ele geralmente sofre com as cheias da chuva até o cordão da calçada, né? É um sistema pluvial que dá conta, as casas não são alagadas, como em outros municípios, Eldorado, Canoas. É a primeira vez que meu bairro sofre esse tipo de inundação, né? Na minha casa, a água chegou a 1,70 dentro de casa. Uau! A minha avó é sobrevivente da enchente de 41. Então, tô perguntando se já existe algum relato na família. O meu DNA não é virgem em relação a isso, porque ela foi resgatada em Porto Alegre em 1941 com um caico. Essa é uma história muito repetida na minha família. A avó salvou a máquina de costura, que era o único instrumento de sustento. E aí, depois de alguns dias, agora, como a gente soube mais histórias de 41, muitos dias depois ela pôde regressar para casa. Mas tinha essa história aí da enchente de 41. Ela tinha, acho que, 22 anos. Uau. Então ela vivenciou bem, né? Eu sou de uma família que vem de Pelotas para cá, né? Então eles enfrentaram muitas enchentes lá na região do Arroio São Gonçalo, que agora se repetiu. A minha mãe me conta desde pequena, né? A família sair no barco da Defesa Civil da época, ou dos vizinhos, levando para os abrigos e tal. Então é uma coisa que eu escutei a vida inteira, né, sendo falado, e sempre acompanhava as cheias do São Gonçalo, mas nunca tinha visto se repetir com tamanha intensidade, né? E aqui agora com a gente, eu já era um estudioso da enchente de 41, eu já gostava muito de ver registros, fotos, né? Tem uma foto que eu acho genial, que é aqui na beira também, que são uns rapazes, né, no meio da água, né, e dois deles assim meio que perdidos no que estão fazendo, e tem um deles que olha bem para a câmera como se ele soubesse, isso aqui é histórico que está acontecendo agora, né, para repetir de novo, não sei quando, né, no olho dele, assim, mesmo à distância dava para ver que ele sabia que aquilo que estava acontecendo era histórico, né, e o que está acontecendo agora, tristemente, é histórico de novo, né, e o prognóstico é que isso volte a acontecer com mais frequência. A gente teve alguns anúncios disso antes, e agora veio e se confirmou. E foi de uma maneira que foi muito... parece que organizado para a gente conseguir escapar, né? Porque veio como um efeito dominó, assim, as coisas foram acontecendo em outras cidades, a gente foi vendo o rio subindo, né? O Jacuí subindo, o Guaíba subindo, né? E a gente foi vendo, aconteceu Canoas, aconteceu Eldorado, e foi chegando na gente, né? E o que eu queria te perguntar era isso, assim, como tu vinha acompanhando, né, o que vinha acontecendo nos outros lugares, e se tu já tinha uma desconfiança que poderia acontecer, né, se tu imaginava, não, eu tô seguro pelo ineditismo mesmo, né? A gente já estava acompanhando há mais de uma semana as chuvas, né? Na sexta-feira, as pontes foram interditadas, as pontes do Guaíba, as duas. Isso já me deixou em alerta em relação não só ao poder da enchente, mas ao despreparo do poder público. Porque, veja bem, foi feita uma nova ponte para justamente quando desse problema na ponte móvel, a gente tivesse uma alternativa. E aí eu vi assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porto Alegre isolada, Eldorado isolado.
Nós, no nosso bairro, monitorando o mapeamento, tinha um mapeamento onde apontava o risco de enchente por conta da altura. Porém, o poder público e as autoridades do município, a Defesa Civil, a Prefeitura, sempre presentes nas mídias sociais, anunciando que não haveria risco nenhum para o meu bairro, que os moradores poderiam ficar em casa tranquilamente. A projeção que a gente tinha era de ser invadido pelo rio, né? Então o rio ele sobe muito devagar. A gente acompanhou depoimentos de pessoas que moram na beira do rio e sobe devagar, fica assim em torno de 30, 40 centímetros. O que aconteceu no meu bairro, na minha casa, por exemplo, foi uma inundação em cerca de 20 minutos, tomando 1 metro de casa. E é um fenômeno que eu tenho visto em todos os depoimentos. A água demora para chegar, mas quando ela chega, ela sobe muito rápido. E não dá tempo de fazer nada. Então eu já vim acompanhando, não estava em Nárnia, estava aflita, né? Só que estava tranquila. E até porque, inclusive, meia hora antes da água chegar realmente na parte da minha casa, tinha um comunicado da prefeitura, um comunicado oficial do prefeito do município de Guaíba, dizendo que nós não nos preocupássemos, que ficássemos em casa. E aí o que acontece? Quando a água chegou, os moradores se ajudaram, né? Eu fui resgatada por um vizinho que me ajudou a levar minhas cachorras para a escola mais próxima, que é o Rui Coelho. Isso sendo determinado pelos próprios moradores. Isso eu ia te perguntar. Isso, assim, bora pro Rui, porque no Rui tem 3 andares. Quando eu cheguei na escola, isso tudo muito rápido. Eu pensando que tinha alguém da Defesa Civil, inclusive, orientando, né? Eram os moradores se organizando, arrombando a escola, porque a escola já deveria, a crítica era essa, a escola já deveria estar servindo de abrigo para os desabrigados de Eldorado, e a escola estava totalmente trancada. E aí nos abrigamos nessa escola. E todos os moradores próximos se abrigaram nessa escola e nas casas que tem 2 pisos. A nossa sorte também é que foi pela manhã, né? 9h30 da manhã chegou na minha casa. Então, se fosse à noite, eu não sei se a tragédia não teria sido muito maior. E como que foi que deu estalo para sair, assim? Foi o pessoal passou avisando, tu começou a te ligar que estava subindo demais e era hora de sair. Aproveita e já emendo mais uma. O que escolher, sabe? Como que foi esse momento de sair? Porque, né, tu tem teus animais de estimação, né? Que são mais do que animais, né? São meus assistentes. São nossos, né? Família. Como é que foi esse momento de decidir, assim, se tu já viu que a coisa ia ir muito além ou se tu saiu ainda com uma esperança de que não ia chegar nesse Duas patamar? Pessoas me avisaram. Meu vizinho me acordou. Vizinha, acorda, a água tá subindo. E aí eu consegui, então, acordar, porque a água ia me pegar na cama, se eu estivesse dormindo. E a minha mãe também me ligou, porque ela chegou do mercado e a água estava jorrando dos bueiros. Então já existia esse corre-corre no bairro e os moradores se avisando. E aí eu entrei numa espécie de negação, assim. Não, mas não vai subir muito, é o rio, né? Sim. É o rio Guaíba que eu estava pensando, estava invadindo. Então minha mãe me orientou, pega teus documentos, pega teus remédios e uma joia se tu tiver, que eu acho que é o preparo que ela teve lá da minha avó, assim, né? Sim. Eu arrumei a mochila ainda em negação, que eu não ia precisar sair. E fui pra cama com meus animais, com as 2 cachorras e um dos gatos. O outro gato já tinha subido pro forro. E aí eu fui acompanhando a subida da água dentro de casa, né? Porque ela entrou rapidamente dentro de casa. E é isso, em 10 minutos ela já estava no meu espelho, em 20 minutos ela chegou na minha cama. E eu acredito que foi isso. Quando a água chegou na cama, eu já tinha deixado tudo aberto para poder fugir, tudo inconscientemente, assim, intuitivamente, né? Eu já tinha me vestido com uma roupa leve, intuitivamente também. Depois eu entendi que era se eu precisasse nadar. Sim. Botei o chinelo na bolsa. E aí, quando a água chegou na cama, eu gritei socorro. Acho que foi a única vez que eu gritei socorro na minha vida. Socorro. E aí, um vizinho que estava passando, resgatando pessoas, todos os moradores se ajudando, assim. Uma equipe de homens incansáveis. Vou ser eternamente grata. Aí, pedi para ele me esperar, que eu ia pegar minhas 2 cachorras. Botei uma na mochila
e a outra no colo. A que tava na mochila caiu na água, já resgatei. Tomei um choque no portão, na caixa de luz, apesar de já ter desligado todas as chaves da minha casa. Ainda estava energizado fora, né? Quando chegou na tomada, eu desliguei as chaves. E enfrentei a correnteza até o Rui Coelho. E era uma correnteza terrível. Quando eu atravessei a avenida, acho que a Avenida C ali, que faz esquina, era bem onde estava dando vazão, acho que da água do rio. Então era uma correnteza forte de rio. Eu atravessei na diagonal, teve uma hora que veio uma boiadeira enorme. Uau! Então era assim, era o rio invadindo as ruas mesmo. Sim. Pensei que não ia ter força uma hora, mas a gente tira força. Sim. E muita gente correndo. Todo mundo caminhando devagar, não tinha como correr, não tinha como correr, porque a água já estava no peito. E abismados também, né? Porque... Todo mundo abismado e se ajudando. Eu acho que é isso que mais me tocou, assim. Muita gente se ajudando. Quando eu entrei no Rui Coelho, me abriguei no 2º andar e a gente ficava acompanhando de lá de dentro outros resgates. Então, as pessoas se ajudando com stand-up paddle, com prancha de surf, com colchão inflável. E nisso a escola enchendo. E eu me lembro de ter avisado meus pais, então, que meus pais demorou ainda 2 horas para chegar na casa deles a água. Mas eu já tinha avisado, sai que vai subir, vai subir rápido, porque não é o Rio Guaíba. É isso que a gente entendeu, é outra coisa, não é o Rio Guaíba. E tu já falou que esse caminho até o Rui Coelho foi uma coisa meio que... um efeito natural, as pessoas correram para se abrigar por ser mais alto, né? Faltava essa orientação, faltava gente preparada, faltava um plano de esvaziamento do bairro, né? De desocupação para isso. E é muito interessante, eu até tinha pensado em falar isso mais para frente, mas eu acho que cabe aqui, porque cada vez mais a gente vê pessoas ocupando cargos que não são técnicas para aquilo. Cada vez mais são raros os concursos públicos para as pessoas técnicas nas áreas, né? E a gente tem muitas pessoas com interesses políticos ocupando cargos estratégicos, querendo ser, de alguma forma, um ponto de destaque, né? Então, mata no peito responsabilidades e respostas que, tecnicamente, eles não têm para dar, né? Então, a gente percebeu isso na noite anterior, percebeu isso de manhã, que já não tinha... Foi desencontrada as informações de noite, no dia anterior, foi desencontrada pela manhã, né? Não tinha um plano, nem que seja de observação, né? De indicação, botar umas pessoas de laranja lá dizendo corram pra cá, né? Pelo que se entende, pelos relatos que a gente escuta e o relato que tu tá dando, nada disso existiu. A Defesa Civil não entrou na escola Rui Coelho. E lá dentro da Rui Coelho, como é que foi? Porque vocês passaram muitas horas lá dentro, né? Sim. E eu tenho a minha nora, né, namorada da minha filha do meio, ela ficou lá dentro também, né? E ela me deu alguns relatos, mas no dia que ela me relatou, ela estava tão aliviada pelo que eles tinham se livrado, que ela só conseguia contar a parte emocionante e aventura da coisa, sabe? Ela não tinha parado ainda para deglutir aquela experiência e analisar tudo que viveu, né? Como que foram essas horas lá dentro? Tu disse que a Defesa Civil não entrou. Como que as coisas foram se organizando, né? Como que aconteceu lá dentro? Então... Até a hora da saída. Moradores, né? Vários moradores e lideranças comunitárias se organizando para arrombar as portas, porque as portas das salas de aula estavam fechadas. Se organizando para fazer, no mínimo, uma refeição para as crianças, porque eram muitas crianças. Eu não sei no total o número de pessoas que se abrigou lá, mas eu acho que... deve ter sido aproximadamente 1.000 pessoas. Eu sei que quando eu fui resgatada, ainda faltavam 400 para sair. Uau! Então, assim, cachorros, crianças, idosos, muitos idosos. E isso ficou muito nítido, como a Coab Santa Rita é um bairro cheio de pessoas vulneráveis. E não foi nada bonito, porque a primeira cena foi um senhor infartando, e as pessoas tentando buscar socorro, e a prefeitura não atendendo, né? A gente imaginava assim, vão enviar uma patrola, vão enviar um bote, vão enviar alguma coisa. E todos os resgates estavam sendo feitos por moradores e por voluntários com barcos, jet skis.
Até às 5 horas da tarde, a organização era só dos moradores. Tu chegou que hora mais ou menos ali? Cheguei às 10 horas. Às 10 horas. 9h25 a água entrou na minha casa, 10 horas eu já estava no Rui. Foi muito rápido. E aí, a água começou a entrar no segundo andar da escola. Foi mais um problema, porque a gente não sabia até onde ia subir. Sim. E não tinha por onde sair. E aí, barulho, barulho, barulho. Teve uma hora que eles abriram a parte do telhado para receber o helicóptero, que nunca chegou. Porque era essa a esperança. Sim. Vão nos resgatar. Enfim, 5 horas da tarde, os voluntários que estavam fazendo os resgates abriram mão, desistiram, porque estava dando alguma confusão, deu briga, em relação ao sistema de evacuação, enfim. Eu até entendo, as famílias queriam ir junto, mas aí eu não sei te dizer os detalhes. Tem muito líder comunitário que deve saber dos detalhes. 5 da tarde, acabaram os resgates, e aí nós nos preparamos para passar a noite. Ok, vamos passar a noite aqui. E aí, diferente de outros abrigos de outras escolas, a nossa preocupação era que chovia dentro da escola. A escola tem muitos problemas estruturais. Então tinha água, todos estavam molhados dos resgates, porque as pessoas não paravam de sair da escola para buscar mais gente. Nos corredores, tudo molhado, e a gente sem condição nenhuma de se sentir minimamente abrigado. Os moradores buscaram em casa alguns alimentos para fazer esse almoço, para alimentar pelo menos as crianças e os trabalhadores, assim, que estavam ajudando ainda no resgate. Depois eu acho que encontraram alguns sucrilhos da própria escola e distribuíram. E 6 da tarde chegou uma equipe daí de bombeiros, que a gente soube que eram bombeiros de Santa Catarina, que estavam vindo para outra operação, mas como receberam esse comunicado de que existiam muitas pessoas numa escola com problemas estruturais, né, com risco de, sabe, era uma coisa assim, o risco de desabamento, de rompimento, de alguma coisa, enfim. E aí a gente nota, não desvalorizando os líderes comunitários que tocaram ficha em tudo até as 5 da tarde. Mas quando tu tem uma equipe treinada com um plano de trabalho, fica tudo mais fácil. Então, às 6 horas da tarde, quando chegou essa equipe, eles passaram de sala em sala, tranquilizando a gente e dizendo: nós estamos aqui com uma equipe, ninguém vai ficar para trás, nós vamos evacuar até a última pessoa, não vai ser amanhã, vai ser hoje. E assim foi. E aí, evacuaram primeiro, então, as crianças. Isso, eu ia te perguntar como é que foi essa negociação de prioridades, né? Crianças até 2 anos, idosos, depois crianças de 2 a 7 anos, depois as famílias que queriam ir junto, e mulheres com pet, que foi onde eu entrei, a fila que eu entrei. Essa era a tua cota. Por quê? Porque a água estava tapando a entrada do colégio. Então, os próximos resgates, se subisse mais e se tapasse a entrada, teria que ser por rapel. Sim. E eu acho que eles devem ter calculado que seria muito mais difícil a gente descer com animais de rapel. Então, acho que 2h30 da manhã, mulheres com pet para o 2º andar, fila, organizado, escuro. Sim, sem luz desde que hora? Desde o dia todo? O dia todo, não tinha luz. E ainda, quando eu cheguei no 2º andar, ainda teve um vazamento de gás. Uau. Aí eu já pensava assim, meu Deus do céu, está ouvindo o afogamento agora, vai explodir o gás. Mas enfim, aí a primeira oportunidade que eu tive, entrei num barco. O barco atravessou a entrada do ginásio, mas com um espaço de 30 centímetros do teto, assim, para sair. Então, nós todos abaixados no bote. Aí fomos para um outro barco, saímos de um barco para outro barco, e aí fizemos o trajeto até a zona de resgate na Ney Brito, no viaduto. No viaduto. Bem triste também, porque daí a gente tinha noção exata da tragédia, porque as casas onde a gente passou estavam com água acima da janela. Tenso, porque se a gente vira o barco, como aconteceram, relatos de barcos que viraram, não dava pé. E os bombeiros trabalhando no resgate, mas ainda assim, quem estava pilotando os barcos e conduzindo por entre os fios de luz, né, por entre os caminhões, eram ainda voluntários. Sim, também conheceu a região também, né, para poder orientar. Isso, exatamente. E outra coisa também, é tudo muito
esquizofrenizante, porque é isso, né? Diz que não é para sair de casa e a água chega. E aí lá na escola, a gente entendendo que a Defesa Civil ia chegar para organizar alguma coisa e não chega ninguém. E isso deixa os moradores cada vez mais angustiados em relação ao abandono mesmo. A única autoridade que eu vi lá foi um policial civil, que eu acredito que era para fazer o monitoramento dos presos com tornozeleira eletrônica, que é a responsabilidade dele. Mas não era para organizar nada, era para cuidar, acho que disso. Também todos trabalhando de voluntários, sabe? Apenados, não apenados, todo mundo trabalhando. Limpando, inclusive, porque era insuportável a água, os cachorros, enfim. E aí, quando a gente saiu, também tinha essa promessa de que o exército estaria esperando a gente, que a gente ficasse tranquilo, porque o exército ia nos conduzir. E quando a gente chegou na Ney Brito, quem nos conduziu foi um caminhão da Coca-Cola. Que provavelmente não foi a Coca-Cola que mandou, foi algum distribuidor que se comove com a situação das pessoas e que estava cedendo os caminhões para fazer esse transporte. Então, até o transporte, até o abrigo municipal, onde eu fiquei a primeira noite, foi de voluntários, empresas, só voluntários, cidadãos voluntários. Eu ia te perguntar agora sobre essa parte, né? Dali desse centro onde levava todo mundo, né, na Ney Brito, tu disse que foi para um abrigo municipal, né? Para qual abrigo que tu foi? Se tu puder falar um pouquinho sobre como que foi essa situação de abrigo também, né? Enfim, né? O que tu lembrar dessa experiência? Foi de alívio, né? Porque daí cheguei em Terra Seca. Eu fui para a escola Arlindo Stringini, que fica no Bonfim. E aí eu acho que eu fui encaminhada para lá porque tinha um canil. Então todas as pessoas com pet foram encaminhadas para essa escola. A primeira coisa que eu fiz foi deixar minhas cachorras no canil para poder tomar um café e relaxar, porque eu tinha ficado, tu vê, das 10 da manhã até as 13h30 com elas. E perdi a serrinha lá no colégio, daí depois achei, porque era uma confusão. Na escola eu pude fazer assim uma espécie de despressurização, sabe? Então eu tomei um café, daí depois eu fui no banheiro, aí eu tomei outro café, aí eu fui trocar de roupa, recebi roupa, e aí bastante comida e as pessoas aliviadas mesmo. No abrigo que eu estive e no abrigo onde eu resgatei meus pais também, que foi no Moricunha, foi bem acolhedor, sabe? E lá tu encontrou pessoas conhecidas tuas, tu conseguiu conversar com as pessoas ou tu se ensimesmou mesmo, assim, pra tentar deglutir isso? Me ensimesmei e fiquei mais com minhas cachorras, acho que no Rui Coelho, elas que me salvaram, assim. Lá na Arlindo Stringini, conversei com alguns voluntários, assim, que me ajudaram com alguma coisa, porque é isso, a gente fica meio abobado da enchente mesmo. Então eu ia ficar molhada. E aí alguém veio me dizer, não estava molhada, mas úmida, né? Aí alguém veio me dizer, não, vem cá, vamos botar uma roupa, porque tu fica meio atônito mesmo. Sim. Não, vem cá, vamos comer, se tu não comer, né, não vai conseguir. E aí, acho que umas 4 horas da manhã, me deitei, avisei todo mundo onde eu tava, né? E dormi daí. Dormi 3 horas até as 7h30 da manhã. Tu ficou quanto tempo ali no abrigo? Fiquei só essa noite. Ah, que bom. Por quê? Tive a sorte de ter uma amiga que me resgatou. Ela já estava em comunicação com o meu namorado. E eles... Porque também teve isso, né? Foi uma incógnita. Todo mundo que foi pro Rui Coelho não saía nas listas, não era comunicado. Então era desaparecido. Sim. E aí quando fui assim encontrada, já tinha meio que um plano para onde é que iam me levar, onde é que iam me resgatar. Então essa minha amiga veio do interior, teve que fazer um outro caminho também, porque tinha arrebentado a taipa de um açude, tudo assim, né? Fazia 10 dias que estava chovendo e não parou por aí. E eu pensava muito também em abrir vaga para outras pessoas, né? Porque ia lotar mesmo, já tinha uma demanda de Eldorado do Sul aqui em Guaíba. Imagina, na Coab Santa Rita são 30 mil habitantes. Né? Então, pensava muito isso, não, vou sair o mais rápido possível para poder dar vaga, né, para alguém. E aí, ganhei uma muda de roupa. Ela me resgatou em torno de 10h30. Quando ela chegou, foi um alívio. E aí eu consegui, sei lá, chorar um pouco. E aí resgatamos meus pais no Moricunha.
e fomos pro interior. Ficar abrigados nessa casa do interior, que estava vaga porque é dos sogros dela. A gente conseguiu ficar durante acho que 20 dias lá. E por isso, assim, a partir do dia 4 ainda teve muitos dias de dilúvio. Muito sofrimento para todo mundo. Assim. Incerteza, né? Totalmente. Muita incerteza. E como é que está sendo esse retorno agora para casa? Como é que está sendo rever, né, o que restou e o que dá para ser reaproveitado, o que tem que consertar, né? A tua própria condição de enxergar, né, o teu bairro de alguma outra forma, a tua relação com os teus animais, né? Como que eles estão se comportando agora também, né? Eu amo meu bairro, né? Então, para mim foi muito triste ver o tamanho da destruição, assim, né? A gente teve alguns dias de muito entulho nas ruas que parecia uma zona de bombardeio mesmo. O primeiro retorno que eu fiz, ainda tinha água no bairro. Eu consegui chegar na casa dos meus pais, com água acho que no joelho, porque meus pais não conseguiram tirar os animais. Então eles estavam muito preocupados. Então eu e meu irmão viemos na quarta-feira, sábado foi o dia da enchente, na quarta-feira a gente retornou e na minha casa não tinha como chegar ainda, porque a água estava bem alta. E aí foi, assim, muito emocionante, porque a gata da minha mãe tinha ficado 5 dias escondida no travesseiro. Uau. O impacto é terrível, porque a água revira toda a casa, como vocês devem ter visto em alguns lugares, né? Muito lodo, muito esgoto. É uma experiência diferente, guardadas as devidas proporções, e eu também me compadeço de todo mundo da beira do rio que teve a casa invadida. Mas essa enchente, ou essa invasão que a gente teve da água na Coab Santa Rita, fez com que todo o esgoto saísse para dentro das casas. Então, o primeiro impacto que a gente tem é tudo destruído, tudo fedendo. O que a gente vai fazer? Bom, salvamos a gata. Foi a primeira emoção. E aí, na outra semana, quando realmente baixou, a gente conseguiu voltar. E aí, eu fui para minha casa. E aí, o impacto também é terrível no seguinte sentido. A gente costuma relativizar e achar que são só bens materiais e que são coisas que a gente compra de novo, mas eu perdi toda a minha biblioteca. Tudo que era de papel na minha casa foi embora. Consegui salvar o violão, que antes de sair eu coloquei em cima do guarda-roupa. E por sorte uma mala de fotos também estava em cima do guarda-roupa, que foi o que foi salvo. E aí durante o primeiro final de semana livre, eu chamei amigos e avisei: pessoal, vou fazer a limpeza da minha casa, quem puder ajudar. E aí de novo essa coisa da coletividade, porque daí eu tive uma equipe no sábado, uma equipe no domingo, que me ajudou a tirar a lama, desmontar os móveis, né? Porque tudo que é de compensado desmontou. Esse primeiro start foi fundamental, assim, e contando com a ajuda dos amigos, né? Das mãos amigas. No outro final de semana seguimos limpando, e eu sigo limpando, faz 40 dias. Hoje faz 40 dias, né, que aconteceu a enchente. E eu continuo consertando, limpando, tirando mofo. É uma lama, Isaac, que parece que entranha nos móveis que ficaram. Então tu limpa uma cadeira e ela tá limpa. E amanhã aparece uma lama de novo. Uau. Principalmente nos de madeira, assim, sabe? Verte de volta. Verte de volta. E aí fora, assim, que é isso. Eu acho que é uma vão ter que haver muitas limpezas. E aí eu falo, não só de mim, mas é o que eu vejo em todo o meu bairro. É o dia inteiro. O barulho do lava-jato. É o dia inteiro o barulho das pessoas consertando as coisas. E aí pra mim, que tenho 40 anos, né? Que ainda tenho força física, já é esgotante, né? Eu me sinto totalmente esgotada. Todo final do dia eu me sinto esgotada. Aí tu imagina pessoas mais idosas, pessoas que não têm essa rede de apoio, né? Eu também tive rede de apoio para lavar minhas roupas. Então foram muitas mãos, assim, que me ajudaram. E que seguem me ajudando, né? Porque do governo não recebemos ainda nenhum tostão dos programas anunciados. Anunciados e muito anunciados, né? Muito anunciados. E o daqui para frente agora, né? Estamos no aguardo dessas soluções, né? Desses programas anunciados que não tapam nem o buraco do dente, né?
são importantes, mas ainda são muito insuficientes, né? E quem está disponibilizando esses programas de assistência, eles têm que se ligar que a história não morre ali, né? Que aquilo ali é só pra gente recuperar um pouquinho do tantinho de dignidade possível e poder tocar o baile pra vida não parar, né? E o que tu espera daqui pra frente? Como tu tá vendo, né, a cidade daqui pra frente, né, com relação a ti mesmo, aos teus sentimentos, e o que tu observa com relação ao poder público, a sociedade, né, a comunidade em si ali da Santa Rita? Acho que a gente está bem consciente de que é o povo pelo povo, é nós por nós. Só que isso não vai eximir o povo de cobrar do poder público as suas responsabilidades. No momento que eu fugi de casa, é interessante, eu queria registrar isso, eu imaginava que quando acontecesse uma coisa dessas comigo, eu ia ter vários objetos que eu ia querer salvar. E eu fiz um exame clínico, assim, de raio-x na hora, e fico orgulhosa até de mim, porque não tinha nada que eu quisesse levar. Eu conseguiria reconstruir minha vida a partir do zero, sem problema nenhum. Eu não vou reconstruir a minha vida a partir do zero, porque a minha casa está lá ainda. Não foi levada pela enchente, como em vários outros municípios. Eu consegui recuperar minha geladeira, consegui recuperar a minha máquina de lavar, meu fogão, algumas roupas, e isso já me basta. Não estou passando necessidades, vamos dizer assim. Porém, isso não quer dizer que eu não sinta saudade da minha casa. Eu sinto todos os dias saudade da minha casa, do jeito que ela era, que eu levei 5 anos para deixar daquele jeito. Agora, eu imagino que essa dor para quem mora lá há 40 anos e está investindo há 40 anos na residência, seja muito maior. A impressão que eu tenho, não só pela comunidade que mora próximo à minha casa e pelos grupos de WhatsApp que estão se organizando, que participaram, inclusive, ontem da audiência pública, é que todos têm a mesma impressão que eu, que nós estamos abandonados à própria sorte e que, de alguma forma, parece que querem nos matar mesmo. Por quê? Essa história de dizer pra gente ficar em casa enquanto a água tá subindo, sabendo que a água tá subindo, já é muito estranha, e a gente fica assim... Quando todo mundo que chegava no Rui ficava assim, será que a gente é tanso? Será que a gente é burro? Será que eu não vi alguma coisa? Mas não, é esquizofrenizante por isso, é um gaslighting, né? Diz uma coisa e faz outra, e tá acontecendo outra coisa, descolado da realidade. A mesma coisa em relação aos programas. Não, porque agora vai ser fácil, tu vai ganhar aí teus 5 mil reais, né? E aí a maior parte da população ainda não recebeu em Guaíba, não receberam no meu bairro. Estão tocando ficha nas suas vidas com a ajuda dos familiares, dos amigos, do jeito que podem. A decisão que eu tomei para a reconstrução da minha casa é que eu não vou investir por enquanto, eu vou esperar vir esse valor para mim comprar coisas realmente para minha casa com esse valor. Eu vi já histórias de pessoas que estão fazendo crediário, tu entende? Eu acho também se atolando, né? Um tiro no pé, a gente tem que ter consciência. Para quem compra e para quem vende, né? Porque também a garantia de que, né, econômica vai conseguir honrar com aquilo tudo, porque no desespero as pessoas... Agora, existe um sentimento muito forte de insegurança em relação ao futuro. E aí, além de todo o trauma, né, vivenciado pela população, de ter que sair de casa com a roupa do corpo, de ter que abandonar os animais, de ter que perder familiares, porque houveram falecimentos, né? E aí agora não saber se vai encher de novo, não saber em quem confiar, não saber qual autoridade vai estar falando a verdade pra gente. Essa semana começaram a fechar um dos valos de esgoto pluvial do meu bairro sem projeto nenhum. Então foram os moradores que tiveram que ir lá intervir e perguntar: que engenheiro que autorizou essa obra? Como é que estão fechando isso daí? Por quê? Porque 2 dias antes da inundação fizeram uma barragem também da cabeça das pessoas. Ontem ainda foi cobrado na audiência pública quem era o responsável técnico, quem é que autorizou a fazer uma barragem e desviar o curso de um arroio, né? E aí tem muitas perguntas ainda sem resposta e esse vácuo da autoridade. Então, assim, eu entendo que outros povos,
Eu entendo que eu me sentia especial até pouco tempo atrás, porque eu achava que eu era diferente. Eu tinha essa ilusão que muitas pessoas têm, de que a gente realmente é um cidadão. E agora eu estou começando a entender o que acontece com os povos indígenas, que estão sendo dizimados. Eu começo a entender o que está acontecendo com as pessoas que moram na Ilha da Pintada, que todos os anos sofrem com isso. E o poder público parece fazer uma aposta. Vamos ver quantos vão morrer? Vamos ver quem é que vai conseguir se salvar? Vamos ver como é que eles vão conseguir sair dessa armadilha que a gente fez para eles? Então, parece paranoia, mas não é. Não é, porque não é só o meu sentimento. É o sentimento de todas as pessoas que estavam ontem na Câmara de Vereadores. E é um sentimento que te deixa também com essa instabilidade psíquica. Não que a gente careça de autoridade, mas ainda hoje o sistema que nos rege é o sistema das cidades, né? Tu mora numa cidade, essa cidade cuida de ti, tu é um cidadão, tu paga impostos, tem autoridades que são pagas, né, com os nossos impostos. E cadê o retorno? É inacreditável que, num bairro com 30 mil habitantes, que estava sendo alagado desde as 7h30 da manhã, não tinha nenhuma autoridade orientando as pessoas. Tem uma cena de resgate numa outra escola, no Aglaiquel, em que foi onde meus pais fugiram, em que eles abriram muro, no Rui Coelho também tiveram que abrir muro, abrir parede para sair água, porque senão ia encher d'água. Mas que existia uma corrente, olha que lindo, existia uma corrente por dentro, atrás do Aglaiquel, é um pouco mais alto, que é os matos ali dos pinheiros. Então eles abriram o muro para as pessoas fugirem por lá, porque ainda tinha lodo, mas dava pé, e tinha um caminho por dentro da vilinha, que eles chamam. E aí as pessoas passando por dentro da casa dos moradores, e os próprios moradores dizendo, por aqui, não pisa aí que tem buraco. Um rapaz dentro de um buraco, avisando, não vem pra cá que tem buraco, entendeu? Tudo que deveria ter sido proposto pela Defesa Civil do município, pelos órgãos públicos. Até porque, há pouco tempo atrás, há 1 ano atrás, nós tivemos também no meu bairro uma explosão climática, um fenômeno. E eu me lembro que na época eu fiquei muito espantada com o seguinte. O ponto de referência para se encontrar, para as pessoas se encontrarem depois dessa explosão climática, era o mercado atual. E aí eu comecei a pensar assim, como que um bairro desse tamanho não tem uma referência para as pessoas se encontrarem no momento de uma tragédia? E aí eu acho que desde aquela época já devia ter sido elaborado um plano de educação, de treinamento. Claro que o povo intuitivamente foi para as escolas, mas não basta isso, né? Não basta ir só para uma escola. Tem que ter um plano de evacuação, tem que ter treinamento, tem que ter pessoas responsáveis nas ruas, né? Uma defesa civil preventiva, né? Atuante. Né? E atuante na prevenção. Não adianta só no momento de crise eles chegarem tendo que abraçar, né? O interessante disso que a gente viveu é que assim, tudo poderia ter sido evitado, tudo. Talvez o caos que teve depois, talvez não tivesse como, porque é do ser humano em momentos extremos tomar atitudes extremas, boa parte delas não sendo as mais coerentes, né? Então a gente viu excesso, por incrível que pareça, excesso de comida chegando em alguns abrigos, em outros abrigos faltando, né? Tinha dias que tinha bastante comida em vários abrigos, no outro dia todo mundo lutando pelo pão, né? Aconteceu de a bondade e a solidariedade ser tão grande para fazer os sanduíches levar para as pessoas, que começou a faltar nos mercados onde as pessoas que não tinham sido atingidas, né, precisavam comer também, não tinham como comer, né? Eu fiquei acho quase uma semana sem comer pão, sem ter chegado água na minha casa, né? Então assim, é um trabalho preventivo constante, né, atuante mesmo, que vá educando nas escolas, educando nas empresas, educando, né, em praça pública, campanhas constantes, né, lembrando as pessoas onde são os pontos de encontro, porque isso pode acontecer a qualquer uma tempestade como a gente teve, né, explosão atmosférica que a gente teve há algum tempo atrás, né, foi uma coisa que meio que, né, veio de uma hora para outra, quase que se dá para dizer que fomos pegos de surpresa, mas a gente precisa saber para onde se esconder, né. Agora a gente está desconfiando até da intensidade do aviso, né? A gente já não sabe se aquele aviso está no tom correto, se ele está sendo muito alarmista ou se ele está sendo pouco alarmista,
né? A gente já desconfia disso. A gente vê em outros países acostumados, por exemplo, os Estados Unidos acostumados com os furacões, né? Surge um alerta de furacão, as pessoas correm para se esconder. Se der o furacão, elas sobreviveram. Se não der, segue a vida. Mas elas sobreviveram, né? A gente ainda precisa passar por esse momento de educação, da gente entender, né, que quando surgir um aviso, o aviso primeiro ele tem que ser coerente com a realidade, para a gente poder confiar nele e aí se proteger. Né? A gente está chegando no final desse papo aqui e a gente vai indo encontrando chaves, né? A gente vai abrindo portas que vai se escabelando, né, e vendo o quanto que isso é profundo. E eu queria que tu deixasse alguma observação final, né, levando em conta também o teu lado psicóloga, né, como tu tá levando isso para ti, como as pessoas devem encarar isso, elas devem ter aquele sentimento de que eu vou superar isso, né, ou elas podem se dar o direito de sentir a dor também. Para quem sobreviveu, não tem outra escapatória senão recomeçar. E aí, tem aquele... No fundo do poço tem mola, já ouviu falar? Então é assim mesmo, todo mundo... E aí eu falo pelo meu bairro, né? Eu e as pessoas que moram lá. Quem teve uma experiência na Florida teve uma experiência diferente, no Engenho, em Eldorado, enfim, do meu bairro, Coab Santa Rita. Não tem outra alternativa que não seja reconstruir, recomeçar. E aí reconstruir, recomeçar é positivo. A gente vai se enchendo de afetos bons, porque onde tinha um piso quebrado a gente consertou, onde tinha um guarda-roupa, a gente conseguiu colocar uma prateleira. Onde tinha uma poltrona, a gente conseguiu colocar uma cadeira. Por mínimo que seja, a gente vai crescendo, isso vai nos estimulando. Mas a gente não pode confiar nisso, né? Nessa alegria da reconstrução, como algo que vá nos salvar das próximas vezes. Ou como algo que seja o suficiente, porque não vai ser suficiente. Porque a gente vai ter essa subida do início da reconstrução, só que vai levar muito tempo. Então a gente vai ter oscilações. A gente ainda vai ficar triste, a gente ainda vai se sentir indignado, a gente ainda vai ter raiva, né, do que aconteceu. E aí acolher esses sentimentos eu acho cada vez mais importante. E também porque, como essa tragédia aconteceu em vários municípios, o que eu tenho notado na clínica e com amigos é essa coisa da relativização da dor do outro. Então assim, mas tu só perdeu bens materiais, ninguém morreu, tu não precisa ficar triste. Precisa sim. Porque tu conseguiu resgatar teu animal, não devia estar chorando. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Então, o conselho que eu daria e o que eu desejo para as pessoas é que elas não duvidem da própria dor, não neguem a própria tristeza, porque isso pode fazer com que o tiro saia pela culatra, sabe? A gente vai adoecer daqui a 6 meses sem saber do que é, e é de não elaborar o trauma. Então tem que dormir, sonhar, falar sobre isso, ficar triste, chorar, trabalhar, ficar cansado, mas assim, entender que não é uma reta assim para cima, né? Sim. Vão ter oscilações. São degraus, né? E não assim, que a gente possa esquecer o trauma pessoalmente, que cada pessoa possa também reconstruir sua casa e esquecer de alguma forma que isso aconteceu, mas não esquecer por completo, para cobrar das autoridades um preparo para as próximas, porque as próximas virão e não levarão 80 anos, né? A gente está cheio de alertas aí, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, a gente está vendo isso acontecer. E acho que toda essa política neoliberal de esvaziamento do Estado pode ser também essa coisa da gente ter se organizado nós por nós, o povo pelo povo, pode querer dar ibope para essa ideia de que o Estado mínimo dá conta, ou que não precisamos do Estado mínimo, ou que não precisamos do Estado, né? Mas eu acho que todo mundo sentiu falta e continua sentindo falta do Estado, sentindo falta da gestão, sentindo falta da liderança, que é importante. É assim que a nossa cidade é organizada, com lideranças, né? Não é questão nem hierárquica, mas a gente saber a quem recorrer quando tem uma dúvida. E a gente saber em quem confiar. Um policial me diz tal coisa, eu acredito e confio nessa autoridade. O médico me diz uma coisa, eu vou lá e confio nessa autoridade. Agora, se eu não puder confiar,
nos líderes do meu município, que foram eleitos para isso, se eu não puder confiar no que eles estão falando, e aí, quem é que vai me avisar quando está acontecendo de novo, né? Difícil. É isso, Liane. A gente vai ver agora, durante o tempo, como isso vai sendo solucionado, né? Nos cabe ter esperança de dias melhores, mas continuar cobrando, né? Ter esperança sem esperar, né? Porque se a gente esperar e não cobrar, a gente vai ver isso repetindo, né? Com sorte, daqui a 80 anos, né? Mas a tendência é que isso se repita mais vezes. Espero que o teu recomeço seja livre, né? Das tristezas, e que tu consiga subir esses degraus aí de volta, encontrar a tua casa do jeito que tu sonha com ela. Vamos dar, é isso aí. Beijão, amiga. Outro. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Isso aí.